Ok, agora eu estou gravando a aula. Tá? Então, o que a gente vai ver? Lei de conservação de carga, ok? Que a gente viu em eletromagnetismo 1, nas poucas aulas que esteve lá em março, a gente viu também. Nós vamos ver de novo aqui, rapidinho. E vamos ver também a lei de conservação de energia. E assim que eu definir, né, vou deduzir o que eu chamo de lei de conservação de energia eletromagnética, a gente define o vetor de Poynting, que a gente vai precisar usar várias vezes aí para frente. Ok, então, eu vou começar, como vocês podem adivinhar, né, pelas equações de Maxwell. Eu vou usar as equações de Maxwell para deduzir essa lei de conservação de carga. As equações de Maxwell, nessa altura, todo mundo sabe de cor, né? O divergente do campo elétrico é igual Se quiser, pode deixar que depois eu consigo. sobre ε0. Tem alguém aí com o microfone aberto. Pode ficar com o microfone aberto, mas aí tem que ficar em silêncio. Né? O rotacional do campo elétrico é a lei de Faraday, né? Ele liga o campo elétrico com o campo magnético, primeira equação que liga os dois, o rotacional do campo elétrico é menos a taxa de variação do campo magnético no tempo. E eu tenho duas equações também análogas para o campo magnético. O divergente do campo magnético é zero, expressa a não existência de monopólios magnéticos, né? E o rotacional do campo magnético é μ0, que é uma constante, tanto ε0 quanto aqui são μ0, e ε0 e μ0 são constantes que dependem do sistema de unidades que a gente está usando, né? Isso aqui para o Sistema Internacional de Unidades. μ0, J é a densidade de corrente, né? Ρ é a densidade de carga, J é a densidade de corrente, quantidade de corrente que passa por unidade de área, né? Uma área perpendicular à direção de movimento das cargas, mais um outro termo que liga o campo elétrico com o campo magnético, depende das duas constantes, μ0 e ε0, e aqui eu tenho a derivada do campo elétrico com o tempo. Essas quatro equações, mais a equação para a força de Lorentz, né, me dizem tudo que eu preciso saber. A força de Lorentz me diz qual é a força exercida pelo campo elétrico e o campo magnético sobre uma carga Q, essa carga aqui, né, que se move com velocidade V na frequência desse campo elétrico, desse campo magnético. Ok? Então, essas são as quatro equações que a gente precisa para descrever qualquer fenômeno elétrico. Nossa, isso é demais para mim. Ok, para a gente ver, chegar nessa equação de continuidade, né, que é a conservação de carga, eu vou analisar uma certa região do espaço aqui, onde eu tenho um volume V do espaço, né? Onde eu tenho... Vou apagar esse V aqui, porque senão vai confundir a gente com velocidade. Né? Onde eu tenho uma densidade de carga ρ, e eu tenho um campo elétrico e um campo magnético. Tá? E essa carga está se movimentando aqui. Essa carga varia no tempo, dentro desse... A quantidade de carga num determinado ponto varia no tempo não, dentro da posição. Então, eu vou pegar um pedacinho desse volume, um elemento de volume aqui na forma de um cilindro, não? A área da seção reta do cilindro, essa área aqui eu vou chamar de A maiúsculo, né? E o comprimento do cilindro eu vou chamar de DL. Na verdade, eu vou colocar um DL vetor aqui, porque essa carga, esse pedacinho de carga que eu peguei aqui, ele está se movimentando nessa direção, na direção do vetor DL, com a velocidade V. Ok? Então, essa é a velocidade que esse pedacinho de carga tem aqui. Qualquer quantidade de carga que eu tenho dentro desse volume aqui, a quantidade de carga, eu vou chamar de Q por enquanto, é a quantidade de carga por unidade de volume vezes o volume do cilindro, né, que é A vezes o módulo do vetor DL, é o volume do cilindro. Né? Ok, agora eu quero saber como que essa... um outro jeito de escrever essa quantidade de carga... vamos guardar isso aqui. Eu vou fazer isso de outro jeito. Vou calcular primeiro a carga total dentro desse volume aqui. Tá?
Eu já estou saindo para outra coisa aqui. Vou calcular a carga total dentro desse volume. Carga total dentro do volume, Q grande, né, é a integral de ρ, que é uma função da posição e do tempo, né, integrado sobre o volume todo, detal, sobre aquele volume todo ali. Né? Como que essa carga varia no tempo? dq dt, né? Taxa de variação da carga no tempo, se é a taxa de variação da carga dentro do volume V todo. Então, ela tem que ser igual à quantidade de carga que entra ou sai desse volume. Isso aqui, então, vai ser igual à integral de J escalar dA. J, o vetor densidade corrente, é o que me diz quanto de carga que passa por unidade de área através de uma determinada área. Né? Então, isso aqui integrado sobre a superfície S, que envolve o volume V todo, me dá a quantidade de carga por unidade de área que atravessa a superfície. dq dt aqui é a quantidade, a quantidade de variação, é a variação da carga dentro do volume V. Não? Isso aqui, o outro lado da expressão, me diz a quantidade de carga que atravessa a superfície S. Eu tenho que colocar um sinal negativo aqui, porque se dq dt está diminuindo, né? Então aqui tem carga saindo da superfície, atravessando a superfície S, saindo da superfície. O dA é um vetor, né? Por definição, para uma superfície fechada, ele é perpendicular à superfície, apontando para fora dela em qualquer momento. Né? Então isso aqui me diz que se esse termo aqui é positivo, o sinal negativo me diz que a quantidade de carga lá dentro do volume V, a variação de carga no volume V é negativo. Por isso esse sinal menos aqui. Bom, a carga total, né, eu posso escrever em termos dessa integral sobre o volume todo. Então, eu vou ter aqui, vou escrever a integral, né, o Q aqui, né? Que é a integral de ρ, né, de tal, integrado sobre o volume V todo. Não estou colocando o R e o T, não está subentendido aqui. Derivado no tempo, estou escrevendo esse termo de cá. Eu vou passar a derivada no tempo para dentro da integral, porque a integral é no espaço. Minha letra hoje de manhã estava melhor, né? Agora está bem pior. Eu vou passar a integral no tempo, a derivada no tempo, para dentro da integral. A integral é no espaço, a derivada é no tempo, são variáveis independentes, posso passar essa derivada lá para dentro. Então, essa integral aqui sobre o volume V todo, né, tem que ser igual a menos a integral sobre a superfície que envolve esse volume de J escalar dA. Vou usar agora o teorema do divergente para escrever, transformar essa integral de J escalar dA, integral de superfície, numa integral de volume. Teorema divergente, simplesmente é um teorema matemático, né, me diz que a integral de qualquer vetor sobre uma superfície fechada é igual a, sinal menos fica, é igual à integral do divergente desse vetor, no nosso caso é o vetor J, sobre o volume definido por aquela superfície. Então, essa integral aqui tem que ser igual a essa integral aqui, são integrais sobre o mesmo volume e elas são sempre iguais. Né? Portanto, os integrandos têm que ser iguais. Então, chego à conclusão de que dρ dt é igual a menos o divergente de J. Tá? Essa é a equação que eu queria chegar, a equação de continuidade, a equação que expressa a conservação de carga. É uma conservação local de carga, é uma conservação forte. Por quê? Ela me diz que a quantidade de carga que... Ela está falando da conservação de carga num ponto, né? A quantidade de carga que chega num ponto é igual à quantidade de carga que sai daquele ponto. Eu não posso ter uma conservação de carga que some uma carga aqui e ela aparece lá do outro lado da rua. Não. Se a carga chegou nesse ponto, ela tem que sair daquele ponto. Se sumiu uma carga nesse ponto, então tem que sumir uma carga igual e de sentido contrário no mesmo lugar. Ok? Todo mundo já deve ter ouvido falar de aniquilação elétron-pósitron, né? Em que some um elétron e um pósitron. Elétron tem carga negativa, o pósitron tem uma carga de mesmo módulo e sinal contrário.
né? Essa aniquilação não pode acontecer, sumiu um elétron aqui e o pósitron sumiu aqui a 1 centímetro dele. Não, tem que ser no mesmo ponto. A conservação é local. Essa equação de continuidade, né, ela não é uma equação nova, não é uma nova lei da natureza. Ela é uma consequência direta das equações de Maxwell. Então, vou deduzir ela de novo, mas agora usando as equações de Maxwell. Tá? Eu tinha escrito lá atrás. Né? Vamos passar para outro quadro aqui. Eu vou usar qual equação? Vou usar essa equação aqui. O rotacional do campo magnético é μ0J mais as duas constantes, μ0, ε0, dE dt. Vou tirar o divergente dessa equação, o divergente do rotacional de B. Vamos tirar o divergente dos dois lados. μ0 é uma constante, então divergente não faz nada com ele. Eu fico aqui com o divergente de J. Né? μ0 e ε0 são constantes, não são afetadas pelo divergente. O divergente são derivadas em relação à posição. Né? Aqui eu tenho uma derivada em relação ao tempo. De novo, eu posso trocar a ordem das derivadas. Eu posso escrever isso aqui, vai ser uma derivada no tempo do divergente do campo elétrico. Ok? O divergente do campo elétrico, eu sei quanto que é. A lei de Gauss, uma primeira equação de Maxwell que a gente escreveu lá, me diz que o divergente do campo elétrico é a densidade de carga dividido por ε0. E o divergente do rotacional do campo magnético, eu também sei quanto que é. Isso aqui tem que ser zero. Né? O divergente do rotacional de qualquer vetor é zero. Isso é um resultado matemático, não depende de ser campo magnético, não. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, minha equação vai ficar assim, ó, μ0 divergente de J mais μ0 ε0. Agora, eu vou substituir o divergente de E por ε0, né? Então, aqui ficou 1 sobre ε0, vai cortar com aquele ε0 ali, né? Derivada no tempo de ρ. Bom, então esse ε0 some com ε0. Isso tudo tem que ser igual a zero, né? O divergente do rotacional é zero. Né? O μ0 também vai cortar em todos os termos. Eu tenho μ0 em todos os termos. E, finalmente, eu chego no resultado, então, de que dρ dt é o mesmo resultado de antes, né? A mesma equação de continuidade. Dρ dt é igual a menos o divergente de J. Ok? De novo, a equação de continuidade. Dessa vez, eu não usei nenhuma suposição. Antes, né, na dedução anterior, eu falei, não, a quantidade de carga, a variação da carga dentro desse volume, ela se deve à carga que entrou, saiu daquele volume. Aí alguém podia protestar e falar, não, mas se tiver algum processo que a carga desaparece ali dentro daquele volume, nada disso. Né? Agora, nessa dedução aqui, eu usei simplesmente as equações de Maxwell. Usei essas duas equações, né? Essa de cá e essa de cá, e fiz uma operação matemática em cima delas, ok? Nada demais. Então, não é uma equação nova, mas é uma equação importante. Ela expressa a conservação de carga, como eu disse antes, é uma conservação de carga local, é o que a gente costuma chamar de uma conservação forte, né? Muito bem, então, primeira parte da aula já está aí, a conservação de carga. Vamos para a segunda parte da aula, que é a conservação de energia. Eu vou falar conservação de energia eletromagnética. Então, eu vou começar lembrando de uma expressão que a gente viu de novo lá atrás. Todos vocês fizeram eletromagnetismo 1, né? Tem que ter feito, porque há um pré-requisito desse curso aqui, né? E lá no eletromagnetismo 1, quem tem uma boa memória vai lembrar que a gente deduziu uma expressão para a quantidade de energia armazenada num campo elétrico e num campo magnético. Eu vou chamar isso de W, o mesmo termo que a gente usou lá antes, né? Ela é igual a meio de ε0, a integral do campo elétrico ao quadrado integrado no espaço todo. Quando eu digo espaço todo, é o espaço todo mesmo, né? Essa aqui é uma integral tripla nas três direções do espaço, e das três direções eu vou de menos infinito até mais infinito. Estou integrando no universo todo, né?
Isso aqui, esse termo aqui, então, expressa a quantidade de energia contida no campo elétrico, mas eu tenho energia também contida, né, armazenada no campo magnético, que é uma expressão similar. Ó. Então, vou somar aqui a energia magnética, é meio de 1 sobre μ0, a integral, integral feia, vai ficar feia mesmo, né? V ao quadrado. A letra vai melhorar com o tempo, tá, gente? Esse termo aqui expressa a energia contida no campo magnético, esse termo expressa a energia contida no campo elétrico. Tá? Essa integral no campo magnético também é sobre o espaço todo, né? Menos infinito a mais infinito em todas as 3 direções. Quem tiver uma memória boa vai lembrar disso, como eu falei, né? Quem tiver uma memória excelente vai lembrar que quando a gente deduziu essa expressão, a gente deduziu uma outra expressão equivalente também, só que em vez de campo elétrico, campo magnético, era uma expressão que dependia da densidade de carga e da densidade de corrente, dependia de ρ e de J. Né? O resultado das duas expressões é o mesmo. Se eu calcular a quantidade de energia total por essa expressão ou por essa outra expressão que eu estou mencionando, que envolve a densidade de corrente e a densidade de carga, o resultado é o mesmo. A quantidade de energia que eu chego é a mesma. Ok. E daí? E daí que o seguinte, aparecia uma coisa estranha aqui, né? Porque essas integrais aqui são feitas sobre o espaço todo. Né? Então, a interpretação que a gente faz é o seguinte, ok, tem energia armazenada no campo elétrico, no campo magnético, eu tenho campo elétrico, campo magnético até o infinito, é por isso que eu tenho que ir integrar até o infinito. Né? Então, a energia está distribuída pelo espaço todo. Né? Onde tiver um campo elétrico, o mais pequenininho que seja, tem um pouco de energia ali naquele lugar. A outra expressão, que depende de densidade de carga e densidade de corrente só, a gente integra ela só na região em que ρ e J são diferentes de zero. Claro, né? Você não precisa integrar no espaço todo. Se você quiser, você pode, mas basta integrar nas regiões onde eu tenho densidade de carga e densidade de corrente diferente de zero, né? Porque é ali que o integrando é diferente de zero. A interpretação que você dá é que, bom, a energia está aqui, ela está armazenada aqui nessa distribuição de carga e nessa distribuição de corrente. E aí aparece a contradição, né? Essa expressão que a gente tem aqui no quadro está me falando, parece indicar que a energia está armazenada no espaço todo, qualquer lugar que tenha campo elétrico e campo magnético. A outra expressão, que eu não vou escrever ela aqui, né? Quem não lembrar ela de cabeça, está lá no livro, é só consultar lá, ela parece indicar que a energia está armazenada só na região do espaço onde eu tenho carga, onde eu tenho corrente. E aí você fala, ué, mas cadê? Onde é que está? Qual que é a resposta correta? Onde é que está a energia? Eu não tenho uma resposta boa para essa pergunta, podia fazer algumas considerações aqui, mas já fizemos isso lá atrás, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente faz depois, mas a resposta que eu vou dar é o seguinte, onde é que está a energia? Não me interessa. O que me interessa é a quantidade de energia e como que ela varia no tempo. E nisso as duas expressões concordam, ok? Então, nós vamos trabalhar com essa expressão aqui. Eu vou reescrever ela de uma maneira mais conveniente. São duas integrais no espaço todo, né? Então, eu posso agrupar esses dois termos aqui, ó, vai ficar um meio de ε0 ao quadrado mais meio de 1 sobre μ0 b ao quadrado. Tá? Integrado no espaço todo, o elemento de volume é d tal. Tá? Então, isso aqui é energia total. Né? Isso aqui é volume, né? Um elemento de volume, eu estou integrando no espaço todo, obtenho energia total. Então, essa coisa que está aqui, ó, essa coisa que está aqui entre parênteses, né? Isso aqui é uma densidade de energia, é uma energia por unidade de volume. Eu vou chamar isso aqui de U minúsculo. Tá? Se U minúsculo, que é meio de ε0 ao quadrado mais meio de 1 sobre μ0 b ao quadrado. Tá? Isso me expressa a quantidade de energia por unidade de volume, tá? Que eu tenho num ponto qualquer do espaço. Né? Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético dependem da posição e do tempo. Então, isso aqui me dá a quantidade de energia por unidade de volume que eu tenho num ponto do espaço, num determinado instante de tempo. Muito bem, guarda esse resultado, que a gente vai precisar desse resultado depois. Eu agora vou voltar na coisa que eu comecei a fazer lá no começo e aí mudei de ideia. Né? Eu vou calcular
qual que é o trabalho, vou ter que desenhar de novo, né? Eu vou calcular qual o trabalho feito sobre uma certa carga, tá? Pelo campo elétrico, pelo campo magnético. Então, eu tenho uma região do espaço, um volume V do espaço, onde eu tenho uma densidade de carga, que é a função da posição e do tempo, está distribuída aqui dentro, né? Nessa região do espaço, eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, ok? Vou pegar aquele elemento de carga que eu tenho lá, vou pegar um cilindrozinho, vou desenhar ele maior dessa vez, aproveitar que eu aprendi. Não aprendi a desenhar um cilindro muito bem, não, mas pelo menos sei que eu devo desenhar ele um pouco maior. Tá? Esse cilindrozinho aqui, né, é um elemento de carga, ele tem área da seção reta A maiúscula, tá? E tem um comprimento dl, vou usar dl como um vetor, porque eu quero indicar a direção de movimento desse pedacinho de carga aqui. Esse pedacinho de carga está se movendo na mesma direção que indicada pelo dl aqui, com a velocidade v. Tá? E o que eu quero calcular é qual o trabalho W feito pela força eletromagnética, feita pelo campo elétrico, pelo campo magnético, né, sobre esse elemento de carga que está aqui. Vou chamar isso, então, de um trabalho DW. Né? Depois eu vou querer integrar sobre toda a distribuição de carga para achar o trabalho total feito pelo campo elétrico, pelo campo magnético. Então, essa força aqui é a força de Lorentz. Né? Então, isso aqui vai ser a quantidade de carga que eu tenho aqui dentro. É um cilindro de volume A vezes dl. Né? Então, a quantidade de carga que eu tenho ali dentro é ρ a dl. Né? Isso é a carga aqui. Vezes o campo elétrico. Né? Paulo, Oi. desculpa até, eu cheguei uns minutos depois, eu estou um pouco perdido. Por que você está pegando a unidade de carga como um cilindro? Podia pegar qualquer pedaço aqui, podia ser uma esferazinha, uma coisa circular, mas pegando um cilindro vai me facilitar fazer essa conta. É um elemento de carga, tá? É um pouquinho de carga que tem dentro desse volume aqui. O Então, formato que ela tem... Oi? Foi arbitrário, então. Eu peguei um cilindro porque eu quero calcular o trabalho, né? Então, assim, um cilindro tem uma direção, ele tem um eixo, essa direção aqui, que é fácil de indicar dl. Se eu pegar um pedaço esférico de carga, tá? Aí eu vou ter problemas para falar qual que é a quantidade de carga que passa por unidade de área num determinado ponto. Tá? Dá para fazer, mas eu vou cair numa integral complicadíssima, né? Que eu tenho que integrar sobre a área da seção reta da esfera. Não. Ok? Então, assim, não importa... Para o resultado final, não importa a forma desse elemento de carga, mas o cilindro, uma forma cilíndrica, facilita para fazer o cálculo. Entendi. Obrigado, ok? professor. Ok, então vamos continuar aqui. Né? Eu estou calculando um trabalho feito sobre esse pedacinho de carga aqui. Né? Que tem carga, essa carga dq desse pedacinho é ρ, né? Quantidade de carga por unidade de volume, vezes o volume, ρ ADL, né? E, então, tem que multiplicar aqui pelo campo elétrico, mais a velocidade que aquele pedacinho tem, que é V, né? Produto vetorial com campo magnético, e tudo isso aqui, produto escalar dl. Ok? Eu estou calculando o trabalho, né? Muito bem. Posso dividir o quadro aqui. Isso é igual um quadro negro. Bem, então... Eu vou escrever o dl, esse deslocamento dl, como sendo igual à velocidade da carga vezes o tempo dt. Tá? A velocidade é a distância sobre tempo. Então, ele andou a distância dl, né, a direção desses dois vetores é a mesma, andou a distância dl no tempo dt, eu posso escrever o dl como vdt. Tá? Então, esse dl que está aqui vai aparecer como vdt. O trabalho dw feito por aquele cilindrozinho, feito pelo campo elétrico, o campo magnético, né, sobre aquele cilindrozinho ali, é ρ a dl mais V, produto vetorial com B, produto escalar com V vezes dt. Esse termo aqui vai dar zero. Né? O que é um resultado que a gente já devia esperar. Né? A gente sabe que o campo
campo magnético não faz trabalho. E a razão que ele não faz trabalho é simplesmente porque a força feita pelo campo magnético é sempre perpendicular à direção de movimento da carga. Isso aqui é um produto vetorial da velocidade da carga com o campo magnético. Então, é um vetor que é perpendicular à velocidade, perpendicular a v. Então, esse termo aqui dá zero. O trabalho, então, é feito apenas pelo campo elétrico. Então, ρAdl, né, é escalar V dt. Olha, porque apareceu uma coisa que eu sei quanto que é ρ vezes V, que aparece aqui, isso aqui é o J. Quer ver? Que é o J. O vetor J, são parênteses aqui para a gente escrever aquela expressão em termos da densidade corrente J. J é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo através da área perpendicular à direção de movimento da carga. Aqui que vai ficar claro por que esse cilindro é bom para fazer essa conta, né? Quantidade de carga que atravessa essa área dA aqui no tempo dt é ρ, é a carga toda que está dentro daquele cilindro. Toda a carga que está dentro daquele cilindro, que é ρAdl, no tempo dt, ela cruza a área A, né? Toda essa carga está aqui, vai atravessar essa área aqui. Então, carga por unidade de tempo, eu tenho que dividir pela área para ter a densidade corrente. Né? Então, área corta com área, e dl dt aqui é o v. Ah, cara, eu devia ter colocado esse dl aqui na forma vetorial. Né? Do lado de cá eu tenho um vetor e aqui é um escalar? Não. dl tem a mesma direção do movimento da carga, a mesma direção do vetor j. Esse aqui é o dl vetor. dl dt é o vetor velocidade. Então, J pode sempre ser escrito como sendo a densidade de carga, a densidade corrente é a densidade de carga vezes a velocidade dessa densidade de carga. J é ρ vezes V. Então, esse ρV que aparece na expressão aqui em cima, né? Olha, aqui eu tenho ρ, aqui eu tenho V, né? Então, eu posso escrever aquilo ali como J. Minha expressão para o trabalho dW vai ficar feito sobre esse pedacinho de carga só aqui, nesse cilindrozinho ali, né? Vai ser igual a quê? Vai ser A, certo aqui ainda, AdL, ρ vezes V eu vou chamar de J, né? Então aqui ficou J, escalar E. A vezes dl é o elemento de volume, né? É o elemento de volume desse cilindro aqui. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Esqueci desse dt aqui, né? Esqueci do dt. Então, vou escrever em termos do elemento de volume também. Aqui eu tenho J escalar E. A vezes dl é o elemento de volume d tal. E aqui tem dt. Vou fazer aquela coisa que os matemáticos não gostam, vou dividir por dt dos dois lados, eu vou ter a quantidade de trabalho feito sobre o cilindrozinho por unidade de tempo, dw dt. J escalar E d tal. E agora eu vou fazer uma coisa que vocês não gostam. Eu vou integrar sobre o volume todo. Tá? Eu vou integrar sobre esse volume todo para calcular a quantidade de trabalho feito por unidade de tempo sobre todas as cargas que estão nesse volume todo. Tá? Em vez de calcular só o trabalho feito sobre o trabalho feito pelo campo elétrico, campo magnético, sobre esse cilindrozinho aqui, eu vou calcular o trabalho feito sobre todas as cargas. Então, vou integrar sobre tudo. Então, esse W aqui não é mais, esse DW aqui não é mais o trabalho feito só sobre o cilindrozinho, não. É um trabalho, é um DW maiúsculo. Tá? Trabalho total feito por unidade de tempo, tá? Sobre a distribuição de cargas toda. Trabalho feito pelo campo elétrico e o campo magnético. Isso aqui é integral de J escalar E, né? Integrado no volume todo, d tal. Ok, não chegamos lá ainda não, tá? Eu quero achar uma expressão, isso aqui é uma expressão legal, assim, útil, né? Me dá a variação
de unidade contínua, um trabalho, né, feito por unidade de tempo, feito pelo campo elétrico e magnético, mas ela está em termos do vetor densidade corrente e do campo elétrico. Eu quero achar uma expressão que dependa só dos campos, tá? Só do campo elétrico e campo magnético, se eventualmente aparecer, né? Ok, mas antes de fazer isso, só uma pequena observação aqui. A gente fez isso como se fizemos essa dedução aqui, como se tivesse só um tipo de carga. Só carga, sei lá, positivas ou negativas. As cargas estão todas andando na mesma direção. Em geral, a gente tem dois tipos de carga, positiva e negativa. Então, em geral, você vai ter cargas positivas andando numa direção e cargas negativas andando na outra direção. Então, o que a gente tem que lembrar, quando tem presença desses dois elementos de cargas, eu tenho que dividir esse J aqui, ó, em duas partes. Eu tenho o J+, que é o movimento, a densidade corrente das cargas positivas, e o J, que eu vou chamar de J-, que é a densidade corrente das cargas negativas. J+ é simplesmente a densidade de cargas positivas vezes a velocidade que essas cargas positivas têm. E o J- é a densidade de cargas negativas vezes a velocidade V- que essas cargas negativas têm. Tá? Nenhum problema, só lembrar que esse J aqui pode ter duas componentes, um para cargas positivas, outro para cargas negativas. Muito bem, então, o que eu quero agora é achar essa expressão aqui, uma expressão para J escalar eu quero eliminar o J dessa expressão, escrever o J em termos dos campos. Eu posso fazer isso de novo usando as equações de Maxwell, né? Então, vou usar de novo rotacional de B, é onde o J aparece, né, nas equações de Maxwell, μ0J mais μ0ε0 dE dt. Posso tirar o J dessa expressão aqui, ó. Então, J vai ser igual a 1 sobre μ0, eu passo isso para lá, né? Vai ser 1 sobre μ0 rotacional de B. Aí tem que passar esse termo para lá, 1 sobre μ0 vai cancelar, vai ficar menos ε0 dE dt. Acho que eu acertei essa conta, né? Passei esse termo para o lado de lá. dE dt. Ok. Eu quero escalar J, né? Então, se eu fizer escalar J, eu vou ter aqui 1 sobre μ0 escalar rotacional de B. Não? Vou colocar isso aqui nos parênteses. Menos ε0 escalar a derivada de E no tempo. Agora, vou usar uma identidade vetorial para expressar isso aqui, ó, de outra forma. Tá? Isso aqui é a relação, qual que é? A relação, acho que 6, chamada regra do produto, o Griffith chama ela de regra do produto 6. Ela está lá na contracapa do livro ou naquele apêndice que tem as relações vetoriais. Eu posso escrever produto escalar como del vec B, não? Como sendo, não sei de cor, não, isso aqui menos o divergente de E produto vetorial com B. Isso é uma relação matemática, tá? Mais B produto escalar com rotacional de E. A identidade vetorial. Tá? Então, usando essa expressão aqui, eu substituo esse E, né, esse termo aqui dessa expressão, eu vou ter que E escalar J vai ser igual a escalar J. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre μ0. Aqui vai ficar menos. Eu posso dividir já esses termos, né? Vou dividir esses termos já. Vai ficar assim, ó.
Estou tentando ganhar tempo aqui, mas nem sempre é possível. Melhor é ir devagar aqui, fazer a coisa certa. Né? Então, vai ficar menos divergente de VEC B, não, é produto vetorial com B, dividido por μ0, né? Tem um termo ali. Tem parênteses. Esse é esse primeiro termo aqui, né? Que eu estou usando esse cara de cá. Agora eu tenho que colocar o segundo termo, mais B, B escalar del VEC E dividido por μ0, não é isso? E menos ε0 é escalar dE dt. Ó, agora tem uma coisa aqui que eu reconheço, ó, del VEC E. Esse termo aqui, ó, del VEC E, isso aqui é me dado com uma outra equação de Maxwell, né? Del VEC E é menos dB dt. Ok? Então, ok, eu vou... uma outra coisa que eu posso... não, vamos escrever a expressão toda. Escalar J... Está quase no final, tá, gente? Paciência aqui com essa conta, que não podemos errá-la, não. Escalar J é menos o divergente de produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético, dividido por μ0. Não? Menos, né? Vai ficar B escalar dB dt. Tem 1 sobre μ0 aqui. E aqui tem um termo similar, que é menos ε0 é escalar dE dt. Olha, essas derivadas no tempo, escalar dE dt, e B escalar dE dt, posso escrever de outra forma. Escalar dE dt, isso aqui é a metade da derivada no tempo de E ao quadrado. Ok? E ao quadrado é escalar E, né? Então, isso aqui vai aparecer dois termos iguais a esse, quando eu fizer essa derivada. Da mesma forma, B escalar dB dt é a metade da derivada no tempo de B escalar B, que é B ao quadrado. Então, esse termo aqui, eu não sei se já enxergaram, né? Esse termo aqui embaixo, os dois termos, eu vou poder escrever em termos da densidade de energia. Ok? Então, o E escalar J, vai caber aqui, o E escalar J vai ser igual a menos o divergente de E VEC B dividido por μ0, tá? Menos... Vou colocar tudo isso junto aqui, né? Menos meio... Vou escrever esse termo primeiro, ó. Meio de ε0 dE ao quadrado dt mais meio, sinal menos colado lá de fora, mais meio de 1 sobre μ0
dB ao quadrado dt. A densidade de energia está aqui, né? Isso aqui, na verdade, é a derivada da densidade de energia, esse ε0. Se tentar escrever menor, aí a letra fica pior ainda. Para simplificar a expressão, eu vou definir aqui de uma vez o vetor de Poynting. Vou definir um vetor que a gente vai trabalhar com ele muitas vezes, chamado vetor de Poynting. Poynting é um sujeito. O vetor de Poynting, S, ele é definido como sendo, por definição, é aquela grandeza que aparece ali primeiro, que eu estou tirando o divergente. É 1 sobre μ0 do produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético. Ok? E a densidade de energia que a gente tinha escrito antes é meio de ε0, meio de ε0 é ao quadrado, quantidade de energia por unidade de volume, né? Contida num campo eletromagnético. Tem o termo do campo magnético, é meio de 1 sobre μ0 b ao quadrado. Então, essa expressão que está aqui em cima para E escalar J, agora eu posso escrever de uma forma mais sintética. E escalar J vai ser igual a menos o divergente de S, né? Menos a taxa de variação no tempo da densidade de energia eletromagnética. Pronto, acabou toda a calculeira matemática. Eu agora vou voltar lá na expressão, a gente está calculando E escalar J aqui, por quê? Porque a gente tinha achado uma expressão para o trabalho total, né, realizado sobre cargas contidas num certo volume, ou sua quantidade de carga, que era o seguinte, né? Era dW dt era igual a uma expressão que dependia de E escalar J, era integral no volume, né, no volume total, onde estão essas cargas, de E escalar J de tal. Eu agora tenho uma expressão aqui para esse E escalar J. Então, eu posso escrever o dW de tal melhorar isso aqui. dW de tal vai ser igual a escalar J, acabou, isso aqui vai ser integral. Vou passar a derivada para o lado de fora, né? Menos a derivada no tempo. A integral é uma integral no espaço. Então, a derivada era no tempo, posso passá-la pelo lado de fora, vai dar menos a derivada no tempo de U de tal. U é a densidade de energia, né? Isso aqui está integrado no volume todo, onde eu tenho cargas, né? Menos a integral nesse volume V do divergente do vetor de Poynting, que a gente definiu lá, S, né? No volume todo. Posso colocar a expressão numa forma mais legal ainda, se eu usar aqui o teorema do divergente para escrever essa integral do divergente de S sobre o volume V numa integral sobre a superfície fechada que envolve esse volume aqui. Então, o meu trabalho feito por unidade de tempo pelo campo eletromagnético nas cargas vai ser menos a derivada no tempo de U de tal. Né? Isso aqui é energia total, né, contida lá dentro. Isso aqui está me falando, então, que isso aqui é a variação na energia total do campo eletromagnético, armazenada no campo eletromagnético. E essa integral aqui, que eu vou transformar agora numa integral sobre a superfície que envolve o volume onde estão as cargas, de S escalar dA. Ok? Essa aqui é a relação que eu queria chegar, a última relação da aula de hoje. Tá? Essa relação é chamada o teorema de Poynting. Teorema de Poynting. Ou então, uma relação trabalho-energia da eletrodinâmica. Vou reescrever esse Poynting, que é uma questão de honra, escrever direito esse negócio. Teorema de Poynting.
Melhorou um pouquinho, né? Ou relação trabalho-energia pela dinâmica. A interpretação dela é fácil, né? Aqui, ó. A taxa de variação do trabalho no tempo, não? Trabalho realizado pelo campo eletromagnético sobre as cargas, sobre um conjunto de cargas está num certo volume V. É a taxa de variação da energia contida no campo eletromagnético, tá? Então, a energia está diminuindo quando o campo eletromagnético faz trabalho sobre as cargas. Ok? O campo está transferindo energia para as cargas. Então, a energia contida no campo está diminuindo. U é a densidade de energia. Não? Vou escrever porque é uma expressão importante também. Espero que vocês já saibam ela de cor nessa altura dos acontecimentos. Não? É fácil lembrar, né? Porque os dois termos são similares, são análogos entre si. Meio, ε0, 1 sobre μ0, E ao quadrado, B ao quadrado. Não? Isso é a densidade de energia, né, eletromagnética. Isso aqui é energia total contida no campo eletromagnético dentro desse volume V. Se eu faço, o campo eletromagnético faz trabalho sobre as cargas que estão lá dentro, então a energia diminui, por isso o sinal menos aqui. E esse termo aqui, ó, permite a gente interpretar o que é o vetor de Poynting. Isso aqui está falando que quando o campo eletromagnético faz trabalho sobre as cargas, Tá diminuindo alguma coisa aqui. Por que está diminuindo? Energia lá dentro. Se vocês olharem as unidades disso aqui, isso aqui é a unidade de energia por tempo. Tem que ser, né? Porque isso aqui é energia por tempo. Então, isso aqui é uma variação da energia no tempo. Isso aqui é um fluxo, né? É a quantidade de energia por unidade de tempo que está passando através da superfície S. Então, o vetor de Poynting, o vetor S é um fluxo de energia eletromagnética. É um fluxo de energia. Fluxo de energia. Eu prometo melhorar minha letra. Vou passar o fim de semana treinando, escrever nessa mesa aqui. O vetor de Poynting, ele me expressa a quantidade de energia que passa por unidade de tempo através de uma unidade de área perpendicular à direção do vetor S. Então, esse vetor S, né, é uma grandeza importante. Nós vamos usar ele o curso todo. É 1 sobre μ0. Né? 1 sobre μ0 está aqui por causa do sistema de unidades que a gente está adotando, sistema internacional, produto rotacional de E com B. Ok? Isso aqui expressa uma conservação de energia, assim, é falar um pouco forte que expressa conservação de energia, né? Que eu estou falando que a variação da energia, né, a variação da energia das cargas é igual à diminuição da energia contida no campo eletromagnético, menos a quantidade de energia que sai daquele volume ali. É uma conservação de energia, mas é conservação da energia eletromagnética. Lembra que a energia pode transformar de uma forma para outra, né? Se eu estou dando energia para as cargas, elas podem ganhar energia mecânica, né? Pode, sei lá, ter alguma forma de atrito aí. A energia pode converter de uma forma em outra. Então, isso aqui expressa uma conservação de energia eletromagnética. No caso que eu não tiver cargas, se eu não tiver cargas na região, então o dW, dt é zero. Não estou fazendo trabalho sobre carga nenhuma. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a taxa de variação da densidade de energia no tempo é igual a menos o divergente do vetor S. Não? O termo dW, dt é igual a zero, os integrais são iguais, volto lá. É uma expressão análoga à equação de continuidade, só que agora para energia. Isso aqui é densidade de energia, antes a gente tinha densidade de carga. Isso aqui é fluxo de energia, antes a gente tinha fluxo de carga, né, o J. Então, isso aqui expressa uma conservação de energia. Seria uma equação de continuidade, né, para energia eletromagnética, mas a gente não pode olhar isso aqui como conservação de energia, não, porque, claro, eu posso transformar a energia de eletromagnética para energia mecânica, para energia térmica, sei lá o quê. Ok? Então, acho que até aqui que eu queria chegar, pelo menos não gastei uma hora inteira, né? Acho que não.
O que eu quero que vocês lembrem é isso aqui, a expressão para densidade de energia e a expressão para o vetor de Poynting. Ok, gente, vamos parar aqui de compartilhar, voltar aqui para a tela. Professor, eu posso só fazer uma pergunta Pode rapidinho? fazer quantas perguntas? Pode fazer todas as perguntas. Diga. Você pode voltar naquele penúltimo slide que você estava, rapidão? Eu tenho que escrever de novo, você tem que falar qual que é. Não, é porque nessa última relação, que você tinha o dWdt e aí você tinha aquelas integrais, o livro faz um comentário que eu não entendi sobre a superfície aberta ou fechada, e eu não entendi o ponto que ele levanta. Você sabe qual parte que eu estou falando? Não, qual que é o ponto que ele fala? Peraí, deixa eu escrever de novo. É isso aqui que você quer? Ó, dWdt, não? dWdt é igual a menos a derivada no tempo, né? Menos a derivada no tempo da integral de u de tal. Isso, menos o fluxo de energia, né? Integral sobre a superfície que envolve o volume V, isso aqui é integral sobre o volume V, isso aqui é a superfície do volume V, de S escalar dA. Isso. É porque parece que ele comenta que na dedução a gente não estava falando nada sobre essa superfície aberta ou fechada, mas eu não entendi o problema disso. Aí ele fala que tem alguma coisa a ver com que a gente não sabe a localização precisa da energia. Aí eu não entendi esse comentário dele. Eu vou ter que olhar o comentário lá, Daniel, para ver. Então, Tá, vou tudo te bem. devendo isso. Vou procurar no livro. Não tem problema, não. Me lembra, tá? Eu vou olhar isso aqui. Tá, é o final da página 358 da edição Na que você terceira usa. ou na quarta edição? Em português Da ou em quarta, inglês. Na quarta edição. Aí eu só não entendi mesmo esse comentário dele. Bom, deixa eu ver se eu consigo ver rapidamente aqui. Não, mas não esquenta a cabeça, não. Não, a gente resolve a dúvida assim. É um comentário de pé de página? É esse mesmo, Sei. o item 3 aí. Não, você está falando assim, a gente fez essa dedução para uma superfície fechada. Eu peguei um volume, né, que é definido por uma superfície fechada, ok? Isso. Tá. Aí a gente interpretou, a partir daqui eu interpretei o S, o vetor de Poynting, como o fluxo de energia. O fluxo de energia que passa por unidade de tempo, né? A quantidade de energia eletromagnética passa por unidade de tempo por unidade de área. Imagina agora que você tem uma superfície aberta. E eu te pergunto, você tem um campo elétrico, um campo magnético, então você sabe calcular o vetor de Poynting, S, ok? 1 sobre μ0 é produto vetorial com B. Se você tem os dois campos, é tranquilo calcular isso aqui. Aí eu te pergunto, muito bem, isso aqui é o fluxo de energia? Tá, então, eu quero que você me calcule qual o fluxo de energia que passa através dessa superfície aqui, ó. Tá? É esse o problema. Uma superfície aberta. Eu quero que você me calcule quanto de energia passa por unidade de tempo através da superfície. Aí você fala, beleza, eu vou calcular esse fluxo de energia, assim, eu vou fazer S escalar dA, né? Defino um dA para essa superfície aqui, né? E calculo a quantidade de energia que passa por unidade de tempo é a integral de S escalar dA sobre essa superfície aqui. Esse S aqui é a superfície, né? Ok, isso aqui é uma superfície aberta. Essa interpretação que a gente fez do vetor de Poynting, ela vale para uma superfície fechada, porque eu estava calculando a quantidade de trabalho por unidade de tempo feito dentro de um volume, sob cargas dentro de um volume. Aí cheguei à conclusão de que ela é esse termo mais esse termo. Aí eu interpretei esse termo. Esse termo aqui, o primeiro termo, é a variação da energia contida no campo elétrico e no campo magnético, lá dentro do volume, né? Campo elétrico e campo magnético continuam existindo dentro do volume, só que a energia contida neles está mudando. Beleza. E esse termo aqui? O que é esse termo? Isso é a quantidade de energia que sai de dentro daquele volume. Tá? Mas eu faço essa interpretação porque eu estou integrando sobre a superfície fechada, né? A quantidade de energia total que sai do volume. Estender isso para uma superfície aberta não é um resultado rigorosamente matemático.
mas funciona, é o que a gente faz, tá? Entendi. Ok? É que eu não tinha entendido o problema que ele tinha levantado, entendeu? O problema Mas é agora esse. eu entendi, agora eu Toda essa entendi. dedução a gente fez, né? Toda essa dedução aqui a gente fez para uma superfície fechada. Aí, de repente, eu fiz uma interpretação do S que vale, inclusive, para fazer cálculo sobre uma superfície aberta. Entendi, tá certo, beleza. Obrigado. Beleza. Eu descobri um problema aqui, né? Porque eu vou apagando, fica gravado no vídeo, né? Fica tudo gravado no vídeo. Mas como eu vou apagando os quadros, eu não posso voltar para o quadro anterior, né? Bom, isso acontece também na aula real, né? Que a gente vai apagando o quadro negro e aí eu não posso apagar o contrário. Eu queria que lá nos SECs tivesse aqueles quadros que você pode, enrolados, né? Que você vai passando um quadro, toda a sua aula fica gravada lá, você pode rebobinar o quadro. Deve ter algum jeito de guardar as imagens antigas aqui. Vou tentar fazer isso. Eu posso escrever no PowerPoint, como alguém sugeriu aqui, né? Mas a mesa funciona melhor nessa quadro branco do Zoom, viu? Então o Zoom ganhou um ponto aqui, viu? Os adeptos do Teams, o Zoom está ganhando um ponto. Vamos ver no Teams se tem um jeito equivalente de escrever. Gente, mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Paulo, essa energia que flui, ela tem contribuição das energias da carga ou são contribuições só dos campos? A gente calculou aquele DWDT que a gente calculou é a quantidade de trabalho feita por unidade de tempo sobre cargas que estão ali naquele volume, não? A variação de energia, que estava do outro lado da equação, a variação de energia é a variação da energia contida dentro desse volume, armazenada nos campos. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Porque eu só queria saber se as cargas, assim, entre as cargas poderia haver essa troca de energia e essa energia sair desse volume também. Se eu entendi, assim, sim, pode haver outras formas de energia. Pode haver uma troca de energia mecânica entre as cargas, por exemplo. Uma se choca com a outra e a energia das cargas muda por causa desse choque, né? Ou sei lá, eu estou olhando, respondendo a sua pergunta, se eu acho que eu entendi a pergunta agora, eu estou olhando só a energia eletromagnética. A energia contida no campo eletromagnético e como que essa energia eletromagnética pode passar para as cargas. Eu não estou olhando outras formas de energia. Tá. Então é muito isso do que você falou de ser conservação da energia eletromagnética, não da energia total. A gente pode olhar essa equação final que a gente chegou, é a conservação de energia eletromagnética. Tá? Beleza. Mas só a parte eletromagnética da energia. Não esquecer que a energia pode mudar para outras formas de energia. E que eu posso... se eu tiver energia mecânica, né, choques entre cargas lá, então, cuidado. Não use, isso aqui é a conservação de energia, e não tem outras formas de energia. Tem outras formas de energia. Ok? Ok, obrigada. Vendo aqui nos comentários do chat que tinha alguns adeptos do Teams, né, na primeira aula. Agora tem uns aqui adversários do Teams e adeptos do Zoom. Mas nós vamos experimentar o Teams, tá? Para a próxima aula, espero, assim, se eu conseguir cadastrar todo mundo corretamente, então a gente usa o Teams pelo menos uma ou duas aulas e aí a gente decide, em comum acordo, uma democracia mesmo. Quem a maioria ganha, a gente decide qual plataforma. O voto do professor sempre tem um valor 35, alguma coisa assim. Tem uma sugestão do Nicolas aqui para usar um programa Drawboard PDF, né, para anotações. Isso é uma boa coisa. Eu posso escrever, né, num arquivo Word ou no PowerPoint. Eu pensei em usar o PowerPoint até assim, porque às vezes eu quero mostrar uma figura ou ter uma equação mais longa, né? Aí é melhor eu pegar a equação, escrever ela, digitar a equação ou copiar a figura, né, e colar no PowerPoint. Então o PowerPoint permite que a gente use um misto das coisas, tá? Mas a gente vai, isso é uma forma nova de dar aula.
Eu levei muitos anos até aprender a dar aula mais ou menos no quadro negro. Agora eu espero levar só alguns dias para aprender a dar aula mais ou menos aqui nessa forma, né? É meio chato, vou falar com vocês, que ficar olhando assim esse monte de quadradinhos, não ver as caras de vocês, é meio chato. Mas eu sei, se todo mundo botar o vídeo aí a internet cai, né? Mas realmente, nem fico até sem graça de fazer minhas piadinhas ridículas, porque eu não vejo se vocês estão rindo ou não. Vocês podem estar dormindo. Ok, gente, mais alguma pergunta? Bom, então, se está todo mundo satisfeito, vamos. Um bom fim de semana para vocês. Terça-feira a gente encontra de novo, tá? Obrigado, Tereza, Isaac. Falaram, vocês estão rindo, sim, tá bom? Bom fim de semana para todos vocês. Obrigado, né? Obrigado pela paciência. Estamos aí, gente. Okay? Valeu, professor. Valeu, professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Boa semana, tchau. Falou aí, professor. Obrigada. Até mais, gente. Tchau, professor.